Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Rimo. Roupeiro 6 portas Jundiaí. Apenas R$ 12 de R$ 99,90. Móveis Rimo. Olá, o Sim Notícias já está começando, trazendo mais uma vez os principais assuntos que marcaram Linhares e região. Você confere em destaque na edição desta quarta-feira. Permanece no hospital o jovem que levou 7 tiros no residencial Rio Doce na tarde passada. Um estudo contratado pelo Ministério Público afirma que famílias ribeirinhas do Rio Pequeno não correm risco com barragem. No Dia Mundial do Meio Ambiente, uma blitz educativa foi realizada na Reserva Biológica de Soretama. Vem aí a audiência pública para a apresentação do Plano de Arborização de Linhares. Confira hoje a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Os impactos da reforma da Previdência na vida dos servidores públicos. Esse é o assunto da nossa entrevista do último bloco de hoje. E eu converso com a diretora técnica da ABC Prev, Magadá Briguet. Confira também os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na tela da TV Sim Linhares, seu canal local. Um estudo contratado pelo Ministério Público Estadual atestou que as famílias que deixaram suas casas às margens do Rio Pequeno, aqui em Linhares, podem retornar. A exigência, no entanto, é de que a Fundação Renova faça um reforço no barramento que oferecia risco de se romper. O relatório da situação da barragem construída no Rio Pequeno, em Linhares, após o desastre ambiental do Rio Doce em 2015, foi apresentado pela auditoria independente contratada pelo Ministério Público Estadual. Segundo o documento elaborado pela empresa Temag, os moradores da Avenida Beira Rio podem retornar às suas residências desde que a Fundação Renova realize obras de reforço no barramento do Rio Pequeno e alargue o canal, como forma de manter o nível da Lagoa Juparanã abaixo dos 10 metros. Atualmente, o nível da lagoa está em 7,4 metros. De acordo com o estudo apresentado, o nível abaixo de 10 metros não ofereceria risco de desmoronamento da barragem e possibilitaria a permanência dos moradores em suas casas. As obras têm de ser feitas durante o período de seca, que aqui na região vai até o mês de outubro. O Ministério Público deu prazo até a próxima sexta-feira para que a Fundação Renova apresente a proposta de como será efetivado o retorno com segurança de todos os moradores que tiveram que deixar suas casas. Bom, a Renova ainda não deu detalhes sobre quando as famílias poderão voltar para suas casas e quais providências serão tomadas para reforçar a barragem. No Dia Mundial do Meio Ambiente, uma blitz educativa foi realizada na BR-101 dentro da Reserva Biológica de Soretama. A Reserva Biológica de Soretama é o habitat natural de diversos animais. E como a BR-101 passa pela reserva, muitos animais atravessam de um lado a outro. E isso acaba resultando em atropelamentos. O Dia Mundial do Meio Ambiente serviu de inspiração para essa ação que visa alertar os condutores sobre a preservação ambiental. E o que nos motiva é sensibilizar os usuários da rodovia para o impacto causado por ela na mortandade dos animais e que prejudica a biodiversidade. Em média, são 3 animais de grande porte por dia. Os condutores que foram parados pelos agentes receberam materiais educativos e as mudas nativas que estavam à disposição foram todas distribuídas. Eles estão cortando o complexo florestal de Soretama, um dos maiores do Brasil. E por isso, principalmente a questão da velocidade, que o recomendado é 60 por hora. Aí, além disso, tem os panfletos da Rebuild de Soretama. Dentro dele tem um do ISAS, que é o Instituto Socioambiental de Soretama, ligado dentro da própria reserva, e o oferecimento de mudas nativas da região. Tem pitanga, aroeira, que é conhecida como pimenta rosa também, e grumichama, que é um nome meio complicadinho porque é mais rara ela, só que também nativa da Mata Atlântica. A ação educativa contou com a Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local dando todo o suporte necessário. O ser humano está ocupando uma área, um local que é da natureza. E aí essa ocupação tem que ser feita de forma sustentável, no sentido de reduzir a velocidade para que, eventualmente, um animal esteja atravessando, ele seja respeitado, tenha seu direito respeitado e não ocorra nenhum dano ao meio ambiente, né? A abordagem dos agentes foi bem recebida pelos motoristas que aprovaram a iniciativa. É bom que tomar conta da vida, né? Isso aí é que para nós é tipo uma vida nossa, né? Tomar conta dos bichinhos, né? Para mim é melhor, né? Que mais que vai plantando,
sempre tem um que fica destruindo. O negócio é melhor aproveitar para cuidar mais das coisas que deixar estragar, né? Pois é, durante esta ação, essa blitz, os participantes fizeram esse registro aí, ó. Uma preguiça escalando uma árvore da Reserva Biológica de Soretama. O local é habitat natural de centenas de espécies, algumas delas ameaçadas de extinção. Além dos atropelamentos de animais que cruzam a rodovia, há também a ação de caçadores e os incêndios que ameaçam esse importante pedaço da Mata Atlântica. Um paraíso, né? Um verdadeiro tesouro que deve ser preservado. Bom, toda quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Confira a coluna de hoje. A criação de tilápia levou a piscicultura brasileira a 5 bilhões de reais de faturamento. Puxada por essa atividade da tilápia, a piscicultura brasileira ela produziu 4,5% a mais em 2018, na comparação com 2017. O volume foi de 722 mil toneladas. O faturamento do setor cresceu na mesma proporção e chegou a 5 bilhões, pouco mais de 5 bilhões de reais. Desde 2014, quando foram produzidas 578 mil toneladas, a cadeia produtiva acumula uma expansão de 24%. Esses números são da Associação Brasileira de Piscicultura. O relatório mostra que a produção expandiu no sul do país, mais de 11%, e que manteve a liderança aí no ranking nacional. Sudeste teve crescimento de 7,6% e Nordeste de 20% em 2018. Já nas regiões Norte e Centro-Oeste, houve retração de 7% aproximadamente nas duas regiões. Só de tilápias, o Brasil produziu 11,9% a mais em 2018. Foram 400 mil toneladas. O Paraná, líder do ranking nacional da espécie, colocou 123 mil toneladas no mercado. Segundo aí no ranking é São Paulo, que contabilizou 69 mil toneladas. Santa Catarina, o terceiro, tem 33 mil toneladas. E o Espírito Santo também tem uma produção significativa em Linhares, o maior produtor de tilápias, aí, criador de tilápias do nosso estado. A tilápia tem contribuído bastante para colocar o Brasil entre os maiores aí, produtores desse produto. Muito obrigado, Franco, pela participação. Até quarta-feira da semana que vem. Veja como fica o tempo nesta quinta de outono em toda a região norte. A quinta-feira vai ser de tempo limpo e baixas temperaturas. Linhares terá mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Colatina vai estar um pouco mais fresco, mínima de 13, máxima de 24. São Mateus com mínima entre 17 e a máxima de 27 graus. Já em Vitória, a mínima será de 16 e a máxima chega aos 28 graus. E a seguir, permanece internado no Hospital Rio Doce o jovem que levou 7 tiros na tarde passada no residencial Rio Doce aqui em Linhares. É um instante só. Permanece internado o jovem que foi baleado no residencial Rio Doce no final da tarde passada em Linhares. A vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo. A vítima permanece internada no Hospital Rio Doce. O rapaz foi atingido por pelo menos 7 tiros, socorrido por um morador e levado para o Hospital Geral de Linhares. A tentativa de homicídio aconteceu no residencial Rio Doce, nas proximidades do bairro Aviso, em Linhares. O rapaz não teve o nome divulgado. Ainda não se sabe a autoria desse crime nem os motivos para a tentativa de homicídio. As informações são de que o jovem saiu da cidade de Aracruz e veio aqui para o município. A Polícia Civil pede ajuda da população para esclarecer o caso. As denúncias podem ser passadas através do Disque Denúncia 181 ou através do 190, telefone da Polícia Militar. A polícia ainda não tem pistas dos autores desta tentativa de homicídio. E no próximo dia 18 de junho, uma audiência pública será realizada para a apresentação do Plano Municipal de Arborização Urbana e Paisagístico de Linhares. Será na sede da Universidade Aberta do Brasil, UAB, do bairro Novo Horizonte, a partir das 18h30. O plano trará as diretrizes e normas voltadas para a arborização urbana de Linhares. A audiência pública é para ouvir a população sobre o tema, além de esclarecer dúvidas e obter sugestões dos participantes sobre a proposta desse Plano Municipal de Arborização Urbana e Paisagística. Vamos saber agora como fechou a quarta-feira o mercado do café.
O Arábica tipo 6 está valendo R$ 367 a saca. O Arábica 7, R$ 323. Já o Conilon tipo 7 caiu um pouco, hein? Cotado a R$ 278 a saca. Confira agora os destaques do esporte de hoje. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. O assunto é ciclismo, uma modalidade esportiva que pegou de vez aqui no município de Linhares. E o que pegou foi a Volta da Lagoa do Paraná. Está chegando a hora. Você quer participar? Vale para todas as categorias, para todas as idades. A inscrição, você está vendo aí na tela, pode ser feita na Central Bike. Fica onde? Em frente à Escola Polivalente 2, no bairro Araçá, no horário comercial. E o prazo é até este sábado, hein? Então, vamos fazer a inscrição, horário comercial, na Central Bike. Obrigado, Altemar, por mais uma participação. Depois do intervalo, o meu bate-papo é com a doutora Magadá Braguet, ela que é assessora técnica da ABC Prev, que veio a Linhares para conversar com servidores públicos para falar sobre os impactos da reforma da Previdência. Confira daqui a pouco, depois do intervalo. Minha gente, os impactos da reforma da Previdência na vida dos servidores públicos é o assunto de uma palestra que acontece na noite desta quarta-feira em Linhares. A palestrante, nossa convidada deste último bloco, é a doutora Magadá Braguet, diretora técnica da ABC Prev, procuradora aposentada e ex-assessora jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Doutora Magadá, boa noite, como vai? Boa noite, muito bem, obrigada. A senhora veio falar de um assunto bastante controverso, obviamente que bem específico, que é em relação ao que mexe, né, que essa reforma que está sendo proposta, ao que mexe na vida dos servidores públicos, de modo geral, os regimes próprios espalhados pelo Brasil, né? Sim. Em relação ao que está sendo proposto, em relação à iniciativa privada, ao trabalhador, de modo geral, há muitas diferenças, os impactos que o servidor público vai sofrer, ou poderá sofrer? Na verdade, desde a emenda de 98, emenda 20 de 98, que foi a emenda que instituiu o regime próprio dos servidores, foi a partir daí que se começou, que se implementou o regime próprio dos servidores com contribuição previdenciária. Há um princípio de convergência entre os regimes, de modo que o que se pretende é uniformizar regras do regime próprio dos servidores e do regime geral. Há essa tendência e na emenda, né, nessa emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, a gente sente realmente isso, que está se tentando essa convergência no sentido de mesma idade do servidor, mesma idade do trabalhador. Igualar essas regras. Igualar essas regras, de modo, é claro que como o regime próprio tem as suas especificidades, existem normas de transição para os servidores diferentes das previstas para o trabalhador da iniciativa privada assegurado do regime geral. Mas, na verdade, essas especificidades estão aí postas e bastante controversas e bastante polemizadas, porque o regime próprio atinge não só a União, né, servidor federal, como também servidor estadual e servidor municipal. Pois é, exatamente isso que eu ia dizer, porque assim, está todo um debate, a gente sabe que é diferente o servidor estatutário, né? É uma aposentadoria diferente, mas enfim, que acaba trazendo um desconforto muito grande também, né? Sim, o servidor público, ele além das regras que existem para a sua aposentadoria e para os demais benefícios da Previdência, ele tem um regime de trabalho diferente. Ele tem um regime estatutário, que é diferente do seletista, ele tem regras próprias, direitos específicos. Então, na verdade, o regime próprio, ele tem essa peculiaridade. Ele lida com um servidor que tem um direito funcional diferente dos trabalhadores da iniciativa privada. Os trabalhadores da iniciativa privada são sujeitos à CLT, que ela é única para todo o país. Os regimes próprios, eles lidam com servidores que têm, no aspecto de Estado, município e a União,
o regime estatutário de cada um tem as suas peculiaridades. Sem contar os planos de carreira que são muito diversos. Exatamente, né? Planos de carreira, adicionais que são pagos no município, não são pagos no outro. Então, essas peculiaridades, elas impactam sim a Previdência. Não só no sentido de ter a contribuição sobre essas vantagens, como na hora de fazer o cálculo do benefício previdenciário. Olha aí, tem que acompanhar. A senhora, eu imagino que tem viajado pelo Brasil e conhece a realidade de alguns municípios que têm os regimes próprios. Sim. Como é que está a situação dos municípios por aí? Nós temos 5.500 municípios no Brasil. E desses, mais ou menos 37% tem regime próprio. Certo. A grande dificuldade dos municípios, há muitos desafios nos regimes próprios dos municípios. Por quê? Porque são entidades menores, mas que têm, a grande maioria dos seus servidores prestam serviços. Quais os serviços que nós temos? Professor, né? Educação, e temos saúde. E essas duas categorias de servidores são os que mais têm regras específicas de aposentadoria. O professor, os professores têm a carreira própria, tem carreira própria e ele, professora, se aposenta com menos idades, 5 anos a menos na idade e no tempo de contribuição. Tá? E também, que foi o objeto, inclusive, da minha aula de hoje lá no município, na prefeitura, né? Os servidores sujeitos à aposentadoria especial. A aposentadoria das pessoas que lidam com as atividades insalubres, médico, enfermeiro... Profissionais de saúde, de modo geral. Exatamente. Né? E esses também têm aposentadoria especial. Já é uma outra peculiaridade. Já é uma outra peculiaridade dentro da peculiaridade do regime próprio. Veja como o assunto é muito complexo mesmo. É bastante complexo. Pois é, e é esse assunto que vai ser debatido nessa palestra, a convite, né, do Jobs Buffon, que é o presidente do IPAS, né, o Instituto de Previdência Própria aqui do município de Linhares, exatamente para clarear um pouco na mente do servidor e tirar também um pouco desse medo, né, doutora? A questão é assim, o que se está pensando com a PEC, né? Está se pensando numa possibilidade de equacionar de tal modo que não haja futuramente problemas para os regimes próprios, também para o regime geral. Porque há dois aspectos importantíssimos, como ele dizia, que são nesse enfoque da Previdência, que são, primeiro, a sobrevida do brasileiro. O brasileiro está envelhecendo em 20 anos o que a Europa levou 60 anos. Então, nós temos categorias de servidores que se aposentam, vamos dizer, professor aos 50, a mulher 50 anos, e ela vai durar até os 80. Ou até mais. Até mais. A sobrevida, segundo dados do IBGE, no Brasil inteiro, 81 anos. Subiu muito bastante, a é. expectativa de vida é alta. Ótimo, né? Nós temos, como eu digo, nossos idosos, nossos avós, nossos tios. Eu tenho um tio de 90 anos, eu brinco com ele. Ele fala assim, eu estou aposentado desde os 50 anos. São 40 anos de aposentadoria. Imagina, tem que pagar essa conta, Tem que pagar essa conta. E, além disso, tem um outro dado aí negativo, que estão nascendo menos crianças, né? É a natalidade. Então, você tem menos pessoas trabalhando, contribuindo e mais pessoas aposentadas. Agora, em relação especificamente ao servidor público, há muita gente correndo para se aposentar logo com medo da mudança das regras. O senhor acha que há motivos para isso? Não há motivos. Assim, quem tem direito adquirido, principalmente, tem que se preocupar, tem direito a qualquer momento depois da emenda, poderá se aposentar, né? Tem direito adquirido. Agora, as pessoas que estão na expectativa do direito, existem realmente, as regras estão mais, vamos dizer, mais severas, né? Está alongando o tempo do servidor contribuindo. Mas trabalhar um pouco mais. Trabalhar um pouco mais, considerando essa sobrevida até os 88. Todos os estados brasileiros, né? Exceção de Rondônia, que é 80 anos, mas 81 anos todos os estados brasileiros, né? Essa questão da sobrevida. Então, considerando esses dados, é que se projeta que o servidor deverá
contribuir um pouco mais tempo para ele ter o benefício da aposentadoria. Mas nos países mais desenvolvidos, isso já ocorreu também. Faz parte da história. A questão é a idade mínima, né, para se aposentar. Há países que são 70 anos, 65 na grande maioria dos países. Nós, por exemplo, se ter uma ideia, a nossa pensão, por exemplo, a pensão brasileira é a única, é igual jabuticaba, só dá no Brasil, né? Então, a nossa pensão é de uma forma que ela tem crescido assustadoramente e é um benefício previdenciário também. Esse também é um benefício que está bastante alterado na PEC, né? E assim... Pois é, né, gente? E há de se ver que para que isso se sustente, todo esse sistema, né, somos todos nós que contribuímos para que ele exista. Doutora Magadá, agora há uma discussão muito grande no Congresso, aí entra aquele embate político, a gente não sabe quem está com a razão, os técnicos, nós temos aí posições favoráveis e contrárias, né, com relação a incluir os regimes dos municípios e de estados logo nessa reforma da União, na reforma federal. Mas há quem diga o contrário. A senhora acha que se deixar para fazer o regime próprio dos municípios, aprovar isso depois, pode trazer um problema maior? Eu acho muito problemático porque nós temos a tradição das nossas constituições, foi sempre no sentido de encarar o servidor público de uma maneira geral, quer ele pertença ao município, ao estado, Distrito Federal, União. Então, as regras para a aposentadoria do servidor sempre estiveram na Constituição. Exato. E elas são de obrigatória observância, né? Existem, inclusive, decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. As normas de aposentadoria e toda a parte que se aplica ao servidor público, elas são de obrigatória observância por todos os entes da federação. Descolar, vamos dizendo, né, essa obrigatoriedade, deixar para os estados e municípios, por uma questão política, né, porque parece-me que é uma questão muito mais política do que técnica. Técnica não tem nenhuma, pelo contrário, na verdade sempre se legislou para o servidor público de uma maneira geral. Deixar vai trazer sérios problemas. Porque no município o servidor está mais próximo da autoridade máxima, que é o prefeito. E pode haver uma influência no sentido de trazer menos sustentabilidade para o regime. Ou seja, daria mais prejuízo ao servidor. Mais prejuízo, porque no futuro... Né? Imagina o embate que seria nas câmaras municipais, nas assembleias, para debater um assunto desse. Debater um assunto desse. E aí fica... só que tenha uma questão muito séria. Nós temos princípios que não estão só na Constituição, estão na legislação infraconstitucional. Porque o que você tem na Constituição, além desses dispositivos que regem a aposentadoria, você tem um outro dispositivo que é a competência para legislar sobre previdência. Exato. Que é artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. É a União. A União compete editar normas gerais. Nesse dispositivo não se mexe. Então, o que vai acontecer? A União poderá legislar normas gerais para todos cumprirem, tá? E aí, principalmente na questão da gestão atuarial, na gestão que é uma questão muito séria, que é o regime de previdência, tanto o geral como o próprio, ele tem um princípio que chama princípio do equilíbrio financeiro e do princípio do equilíbrio financeiro atuarial. Ou seja, eu tenho que ter financeiro, o que é o equilíbrio financeiro? Eu tenho que ter uma receita suficiente mensal para pagar as aposentadorias e pensões. Tem que ser compatível. Né? Compatível. E tenho o princípio do equilíbrio atuarial, que isso... Assim, a grosso modo, vamos definir como a despesa do futuro, da folha de pagamento futuro. É esse que é o problema. Terei recurso suficiente para pagar as aposentadorias? É um planejamento, é um arrumar a casa para o futuro? Exatamente. Então, a maioria dos municípios, os estados principalmente, vocês devem estar acompanhando, né? O problema do Rio de Janeiro, o problema do Rio Grande do Sul, eles estão em desequilíbrio, não só financeiro, como atuarial. Então, assim, como vamos deixar isso para o município também, com um desequilíbrio tal que não vai ter recurso para pagar essas aposentadorias? A insegurança do servidor vai ser enorme. Muito maior. Então, não é assim que o município vai fazer o que ele acha que tem que fazer, que vai ficar a critério do servidor. Nós temos que andar com muito carinho
nesse caminho aí, de modo a preservar os direitos dos direitos servidores. Adquiridos, né? Exatamente. Que maravilha esse bate-papo. A gente poderia ficar mais tempo debatendo isso, porque é um assunto alvissareiro, um assunto realmente que traz uma discussão muito grande, mas eu preciso encerrar e eu agradeço a doutora Magda Briguet, a palestrante desta noite, veio conversar com os servidores públicos aqui de Linhares, trazer a realidade, mas também tranquilizá-los, né? Sim. Não há motivo para... Não é para pânico. Para pânico, não. Vamos aguardar. Muito obrigado pela presença. Eu aqui agradeço, espero contar outras vezes aqui para palestrar. Um prazer para todos nós. Muito obrigado. Até logo. Para quem nos acompanha pelo canal 16.1, obrigado pela sua companhia. Para quem é assinante da Sky, 316.1. Nas redes sociais, interage conosco pelo facebook.com/Rede Sim Linhares. Esse bate-papo, todo o nosso conteúdo, você também pode rever no nosso canal no YouTube. É só digitar TV Sim Linhares. E o telefone da redação, 3373-2000. TV Sim Linhares, seu canal local.